Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Estamos iniciando mais um culto do Evangelho no Lar, onde temos a oportunidade de refletir sobre os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. E é com imensa alegria que estamos mais uma vez transmitindo o nosso som e imagem para todo o Brasil. Queremos aproveitar nesse momento, mandar um abraço para o Grupo Espírita que foi fundado quarta-feira passada na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, pelo Ed Patrick, que está nos assistindo nesse momento, e estava quando o Dr. Marcelo também estava falando aqui, ele estava assistindo. E o Dr. Antônio Flávio manda também aqui, porque ele faz parte do nosso grupo Recanto da Prece e Recanto da Prece Eurípides Barçanufo. Manda um abraço para todo o Grupo Espírita de Charlotte, para o Pedro também, que mora em Charlotte. Nós queremos também mandar um abraço para os nossos amigos Luiz e Dilene, do Portal da Luz, da cidade de Dourados, que está sempre também participando conosco nos nossos eventos. E vai estar em janeiro aqui fazendo as transmissões dos eventos que vamos ter. Em fevereiro não deveremos ter palestra, mas em janeiro teremos 2 palestras. No dia 11 de janeiro nós vamos ter aqui a palestra do Sr. Wellerson Santos, da cidade de Belo Horizonte. Ele vai fazer palestras em Campo Grande, vai fazer palestras em Dourados e possivelmente palestras em Ponta Porã. Eu quero dizer também a todos que o Portal Ser, os podcasts número 19 e 22, dá muita notícia, muito intercâmbio desse processo que já foi iniciado, de múltiplas formas, dessa interação, desse diálogo interreligioso, onde nós espíritas, juntamente com os nossos irmãos católicos, com os nossos irmãos evangélicos, estamos num processo de interação, respeitando cada um suas filosofias, porém, na mensagem de Jesus, participando. Dessa forma é que, se vocês entrarem no YouTube e colocarem lá Brasil das Gerais, que é uma emissora, um programa de uma emissora de Belo Horizonte, vocês vão poder ver lá a doutora Haroldo Dutra Dias, a doutora, que ela também é doutora, né? Irmã Aila, que é de Fortaleza, e o pastor Enéas, que é um pastor evangélico da cidade de Belo Horizonte, tendo um diálogo muito interessante, Brasil das Gerais, YouTube. E tivemos ontem a felicidade de assistir pela primeira vez um DVD que foi gravado e lançado agora, cujo título é O Evangelho e o Futuro. O Evangelho e o Futuro. Esse DVD já estão justamente participando na associação, foi gravado na Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com Dr. Haroldo Dutra Dias, doutora Irmã Aila Pinheiro e o pastor Enéas. Eles fizeram um DVD muito interessante que eu tive a felicidade de assistir ontem. E sabedores que somos, que já há algum tempo, o Espaço Chico Xavier aqui em Campo Grande, já tem 11 anos e meio, que vem recebendo a visita das mais variadas denominações religiosas no aspecto cultural, com corais, com apresentações artísticas das igrejas católica, batista, adventista, seixonoye, messiânicas, mormons e outras denominações que agora nos foge a memória, mas nesse processo todo nós também teremos aqui a felicidade de receber no dia, e essa é a grande notícia, no dia 18 de janeiro teremos aqui para ouvir a palavra sobre a mensagem de Jesus pela irmã Aila, é uma freira
católica, portanto, professora da faculdade Católica de Fortaleza, estará aqui trazendo-nos valiosos ensinamentos de suas pesquisas a respeito do nosso Mestre Jesus, principalmente em relação às cartas de Paulo aos Hebreus. E estamos felizes também por receber aqui a visita de outros companheiros que há tempos que não víamos, né? E vamos apenas citar um que é um dos maiores divulgadores da mensagem espírita aqui em Campo Grande, aqui da UANA, que é o senhor Mário Amana, que está nos visitando pela primeira vez, mas que é um grande divulgador da mensagem espírita aqui em nosso estado. Nós vamos convidar agora então a nossa irmã Eli para fazer a prece de abertura desse encontro. Bom dia a todos. Vamos nos harmonizar, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, sintonizando com as benesses do universo, com o Mestre amado Jesus, e vamos voltar nossos pensamentos para os mestres que nos ensinaram a amar e servir. Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Eurípides Passanufo. E nesse silêncio, vamos rogar desses irmãos amigos que nos ensine a servir. Servir requer ação, vontade, desejo e atitude. Sabemos que o ato de servir nos exige humildade, simplicidade, bondade, sentimento elevado. Mestre amado, amigos, companheiros da espiritualidade, como estamos longe de servir. Rogamos nesse momento, sabemos da grandeza deste ato, dessa ação, dessa atitude, para conosco, para com o próximo, e a espiritualidade maior tem nos chamado sempre, e estamos ainda caminhando muito devagar rumo a este sentimento. Mestre amado, mestre de bondade, mestre de amor, mestres que serviram, ajuda-nos, faça-nos forte, tira-nos do marasmo, tira-nos dessa redoma que nos faz pequenos e que nos faz fracos. Ensina-nos, orienta-nos a libertar-nos de nós mesmos, para que possamos ser um instrumento do amor de Jesus na prática do bem e da caridade, servindo sem olhar a quem. Que assim seja. Bom dia. Hoje a nossa lição é do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e o item é o item 13, a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida.
Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, e também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, porque não há senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais, não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristãos nem o holocausto do mártir e nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Agora vamos ler o que diz André Luiz sobre esta lição no livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduí Filho. A caridade não é só um impulso generoso, ela é um sentimento de inspiração divina. Não é só a esmola, é a palavra amiga de estímulo. Não é só a paciência, é o entendimento com a paz. Não é só a tolerância, é o perdão com humildade. Não é só esquecer a ofensa, é a disposição para reconciliar. Não é só a beneficência, é o aceno com compaixão. Não é só a ajuda exclusiva, é a benevolência com todos. Não é só a doação, é a indulgência com o semelhante. Não é só o agasalho, é o gesto caloroso de solidariedade. Não é só o prato de alimento, é a conversa esclarecedora. Não é só o serviço de auxílio, é a fé impregnada de esperança. Não é só o bem em favor do próximo, é a renúncia ao próprio egoísmo, de tal modo que, na prática da caridade, seguindo os ensinamentos do Evangelho, você não é só você, é também a presença do amor que procede de Deus. Obrigada. Bom dia a todos. Há alguns pontos fundamentais do nosso caminhar nessa lição. Aqui, nesse capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, quando perguntado a Jesus qual era o maior mandamento, ele disse: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. O que me chama muito a atenção nesse caminhar nosso, da nossa crença espírita, são as respostas que temos para esses ensinamentos.
Qual é a resposta para esse amor que se fala tanto? Aonde está o nosso norte verdadeiro? E parece que a lição de hoje nos deixa muito claro que o combate ao nosso egoísmo é básico para o nosso crescimento. Isso significa que o instrumento mais forte, que um dos instrumentos mais fortes que temos é agirmos com caridade. E quando imaginamos que caridade é um instrumento de simplesmente doação de algo, eu gostaria de lembrar que um dos primeiros princípios da caridade está em nossos corações. Porque nós podemos fazer modelos de sermos bons para o julgamento alheio. Mas eu pergunto se nós fazemos para nós mesmos a confiança de que estamos sendo verdadeiramente caridosos. Se em nosso coração nós conseguimos evoluir um pouco mais. E eu vou aproveitar essa prece inicial tão bonita que a senhora fez. E a senhora falou muito em servir. Eu creio que o instrumento da caridade é o nosso mestre indicador do que é servir. Não é só o bem em favor do próximo, é a renúncia ao próprio egoísmo, de tal modo que na prática da caridade, seguindo os ensinamentos do Evangelho, você não é só você, é também a presença do amor que procede de Deus. Eu tenho estado constantemente tentando vigiar os meus pensamentos, porque as minhas atitudes representam a boa educação que meus pais me deram. Agora, os meus pensamentos significam o que eu aprendi até agora com as lições de Deus. E eles não são tão bons assim, não. Há momentos de muito egoísmo, há momentos de uma sensação de iniquidade frente a tanta dor do mundo. E estar aqui, pensar como esses livros, o Evangelho e esse que eu acabei de ler, e expor a vocês a dificuldade que eu tenho para evoluir, me dá um alento para continuar buscando o caminho da melhora pessoal minha e de todos que estiverem, que eu puder alcançar. Muito obrigado a todos vocês. Bom dia, tudo bem? Bom, essa lição também, a semana passada eu comentei que a lição era espetacular. Essa também é espetacular, como todas, né, do Evangelho. Mas que lição fabulosa. Nós percebemos aqui que o Espírito Protetor, ele vem nos esclarecer, que dá vontade até de ficar lendo o que ele fala, porque é tão límpido, tão claro, né? Mas vamos aqui na nossa interpretação. Ele fala sobre a caridade e a fé, e fala que nós temos caridade, mas essa caridade, ela às vezes está alta, às vezes está baixa. Às vezes nós temos impulsos caridosos, mas às vezes nós esquecemos. Então o Espírito Protetor vem falar para a gente que é importante nós termos um conceito, nós temos uma fé raciocinada. É muito importante a gente entender por que temos que ser caridosos nesse mundo que vivemos. Ele fala exatamente isso. Temos que ter o raciocínio. Estamos já num estágio
que nós devemos usar o raciocínio, não só o impulso. Nós temos que usar o raciocínio a nosso favor. E ele fala isso de um modo bastante claro, que se a gente raciocinar na fé, a gente consegue fazer mais caridade. E aí ele vem tecendo comentários, uma lição curtinha, mas cheia de bons conceitos para nós, né? Ele vem tecendo comentários e falando que a gente deve ficar atento, né? De quais são os nossos propósitos aqui na Terra. E o Evangelho nos auxilia o tempo todo a isso, né? E que nós devemos ter felicidade, como ele diz aqui. Mas ele fala, não essa felicidade que é divulgada pelo mundo todo aí, que é uma felicidade materialista, né? Que só vê os gostos materiais. E ele ainda alerta dizendo que nós estamos nesse estágio reencarnatório justamente porque nós temos que dominar a matéria, que nós temos que ter mais cuidado, né, em relação a isso, porque senão a gente fica preso só a essas felicidades materialistas. E aí é um dos propósitos de estarmos aqui. Ele comenta isso de uma maneira bastante clara também. E ele fala assim, vocês podem ter felicidade aqui na Terra. Podem sim. Só que essa felicidade deve ser alcançada no bem. Nós devemos estar atentos de como nós podemos realizar essa felicidade. A gente tem isso, possibilidade de ser felizes aqui. Aí ele fala, mas não com esses propósitos que vocês colocaram. Nós temos que ter o propósito de eliminar o nosso egoísmo, que vem lá da lição passada, que é esse egoísmo que nos impede de fazer o bem, de fazer essa caridade raciocinada. Então ele coloca para a gente de maneira bastante clara que uma grande forma de fazer caridade é justamente exercer em nós essa liberação dessas coisas muito voltadas para nós mesmos, de atender a nós mesmos, de só querer a nossa felicidade e não pensar no bem dos outros. E o Evangelho nos coloca de uma maneira tão clara, né, que Deus e o mundo ao qual nós pertencemos é um mundo de pura caridade, basta nós observarmos. E aí as nossas vidas vão ser muito mais efetivas, a gente vai poder estar mais atento e vai poder ser mais felizes, porque estaremos desenvolvendo as nossas essências, que é se auxiliar uns aos outros. Então é fabulosa essas lições, e a gente espera, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, com a ajuda do Mestre Jesus, que cada vez mais nós fiquemos atentos a tão preciosas lições que nos facilitam e nos facilitarão sempre a nossa libertação. Muito obrigado. As ciências, de uma maneira geral, a estatística, qualquer ciência, demonstram, através de gráficos, crescimento de muitas coisas. E se nós pensarmos também no crescimento espiritual nosso, na nossa evolução, será que nós podemos também colocar isso em gráfico? Pegar a curva e colocar isso demonstrando que temos crescimento? Como que inicia uma curva? Uma curva de crescimento. Normalmente tem uma linha horizontal, uma linha vertical, e no ponto de encontro das duas linhas é que começa a se delinear e a desenhar a curva de crescimento ou de qualquer produção. No nosso nível evolutivo também é assim. Nós começamos de um ponto zero e vamos subindo até crescermos evolutivamente. Então, quando a gente percebe a saída do encontro da linha horizontal e da vertical, ela demora muito. Nós demoramos muito para sair da linha horizontal, né?
para começarmos a acender. Ela vem bem rasteira por muito tempo e de repente ela começa a fazer esse processo e aí ninguém mais segura. Nada mais segura. Por quê? Porque aí nós já adquirimos as habilidades e os sentimentos necessários para impulsionar esta ascensão. Olha o termo, ascensão espiritual. Então, quando nós fazemos esse processo, a gente caminha. Então, até nós conseguirmos desenvolver estas habilidades, é difícil. Então, a caridade, ela é uma das habilidades que permitem que nós desenvolvemos as outras. Tanto é que Emmanuel, o Chico escreve através de Emmanuel, né? Jesus não pede que vocês subam o pico do Everest ou que desçam no submarino, nas furnas marítimas, mas simplesmente amai-vos uns aos outros. Ora, esse é o grande postulado. Tanto é que no início do capítulo diz isso. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Em seguida, ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós conseguimos amar o próximo, é porque nós estamos nos amando. O que hoje os psicólogos fazem? Né, que todo tratamento na área da psicologia tem feito com que a gente analise, com que a gente se veja que nós somos pessoas felizes, que nascemos para o bem. Então, estes trabalhadores ou estes profissionais trabalham com a nossa melhoria. E a doutrina espírita nos mostra que nós só somos felizes quando fazemos o outro feliz. A caridade é o elemento básico para isso. Ontem à noite participava de uma reunião mediúnica e o orientador disse: vocês estão vivendo momentos muito difíceis, onde são testados todos os minutos. Angústia, tristezas, decepções é o nosso prato do dia. Todo dia nós temos isso. Mas o que nos fortalecerá? Aquilo que fizermos aos outros. Não tem outra receita. Então a felicidade nossa é a felicidade que proporcionamos ao outro. Vejam, a gente nós já não estamos mais tão na linha horizontal. Nós já começamos o processo de ascensão. Então nós já estamos preocupados com o outro, já sabemos que nós somos o propulsor da nossa própria felicidade, nós somos os responsáveis por tudo que nós fazemos, não é o outro que é o responsável pela minha infelicidade, pela minha incompetência, mas sou eu. Nós já temos consciência. Se já temos isso, já somos o avião que já fez todo o processo ali na pista, já movimentou, já começou a impulsionar para ascender os grandes mares aéreos. Né? Porque o avião faz exatamente isso, ele fica muito tempo na pista, aí quando ele impulsiona, ele vê a velocidade, ele sobe e recolhe os flaps e navega. Então nós estamos aí no momento de recolher os flaps. Para que nós façamos? Para que nós façamos isso mais rapidamente, doemos. Não apenas materiais. André Luiz nos fala que o que é mais importante? Não é só o prato que a gente dá, mas o sentimento, a benevolência, a paciência. Então, são esses os sentimentos que nós temos que desenvolver. Podemos ter as coisas materiais? Sim. No Livro dos Espíritos está muito claro que o homem tem direito ao que ele recebe. Aquilo que ele ganha honestamente. Tem direito de utilizar isso, mas também tem o direito de dividir com o outro. Só assim que nós seremos felizes. Então, no Evangelho, quando fala a fé e a caridade, proporciona a nós
a maneira de que possamos ser cada vez melhores, cada vez ascendermos mais, sairmos da linha horizontal e ascendermos para a linha vertical. Bom dia a todos. É o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o título Fé e Caridade. O Espírito Protetor, logo no início, diz que ele deveria reconsiderar o que havia dito, que a fé não basta, ou seja, que a caridade sem a fé não basta para que os homens vivam em sociedade. Ele diz que deveria ser a caridade, é impossível sem a fé. Como se, para praticarmos o bem, devêssemos ter essa alavanca da fé, essa ferramenta indispensável. Por quê? A lei do amor, como Jesus simplificou, amar a Deus, para não ficar tão longe, que às vezes nem se conhece. Como é que nós iremos conhecer a Deus? Ele dá algo bem próximo, amar ao próximo, que está bem próximo de nós. Porque se nós amarmos ao próximo, ao Filho de Deus, estaremos amando a Deus. Então, esse amor ao próximo não é fácil. Não é fácil. Porque entra em choque os interesses. E essa caridade, que é o amor, às vezes nós desanimamos. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos ver resultado. E esse resultado não vem. Quantas reencarnações nós já tivemos e teremos para ascendermos um pouco, como falou nossa colega, nesse voo ascensional em direção ao Pai, essa lei moral? A lei moral busca o bem, em confronto com o mal. Porque quando vivemos nas trevas, nós valorizamos a luz. Então o choque da dualidade é importante para nós. Devemos valorizar, sim, a caridade, mas precisa dessa fé inquebrantável, senão a gente esmorece. Se nós tivéssemos, por exemplo, no alto de uma montanha, toda a felicidade que buscamos, um ar límpido, as purezas, as energias, o amor, a compreensão, e não tivéssemos uma fé, essa coragem, nós esmoreceríamos nessa ascensão, nessa subida. Por que subir? Nós não teríamos o ânimo. E quando temos o ânimo, a gente vai adiante, a gente persevera. Não interessa as dificuldades servem parte desse progresso. O mal, Deus é tão bom, que até do mal ele tira proveito do mal. Quando nós sofremos, o espinho, a dor, é uma forma do aguilhão em cima de nós. Tem algo errado. Porque estamos distanciando da lei de Deus, da lei do amor, que é o bem. A lei moral é o bem. É o bem. O mal existe quando nós somos dirigidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Aí nós caímos ali no mal. Mas nós temos condições de separarmos. Quem é que não separa o bem do mal? Pelo menos por resultado, pela consequência do mal. A gente fala, isso aí não está certo, onde foi que eu errei? E nós temos condições de saber. Porque como diz o Livro dos Espíritos, a lei moral está gravada em nossa consciência. E para a gente saber o que é certo, o que é errado, tem o pensamento, tem a razão, tem o bom senso. E no exemplo que Deus se assemelha àquele rei que veio exigir a prestação de contas, um dizendo devia não sei quantos mil, vamos dizer, talentos, muita moeda, milhões, e outro devia pouquinho. E ele devia muito, e falou, não tenho, me perdoa, vou trabalhar, vou pagar. Se ajoelhou, suplicou. Aí esse rei perdoou-lhe a dívida. Saindo dali, ele encontra um credor e cobra, por que você não me paga essa merreca? Era um valorzinho menor. E ele tinha sido já beneficiado em milhões.
ele pegou e botou na cadeia, porque antigamente, veja como tudo evolui, antigamente o ser humano, a liberdade não valia, se não devia, era aprisionado do próprio ser, para trabalhar com água e pão, não era nem com alimento forte, porque senão, no trabalho ele não pagaria a dívida, tinha que ser com água, com coisinhas assim, para ser escravo, e pegava a mulher, filhos, tudo que tinha, para vendê-lo, ou para botar em trabalho para pagar a dívida. Veja como a lei também evolui, e assim nós evoluímos. Nessa escala evolutiva, nós temos que aprender a praticar o bem. Porque, se não fizermos essas concessões mútuas, esses acertos de caminhada, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu trabalho uma profissão que aprende a ouvir as queixas dos outros, e como disse a colega, a depressão, as doenças, os desamores, vem ao judiciário. Quantas vezes chega pessoas lá, querendo vingar, culpar, pelo casamento, um parceiro, quando dois colaboraram, falta da compreensão, falta de ouvir um psicólogo, falta de acertar o rumo, falta de reavivar esse amor com essa fé inabalável. Porque esse caminhar dois não é brincadeira, é de concessão, é de respeito, é de consideração. Então nós vivemos em sociedade justamente para buscar esse amor. Nós tiramos essas impurezas, porque o amor, a caridade, é como se chegasse numa luz, ela ofusca, nós não vemos, ficamos até cegos. Devagar é que vamos nos adaptando e aprendendo a admirar a luz, admirar o belo. E como falou em lei do amor, até não é do meu feitio, mas eu me lembro da professora, e me fez lembrar de uma professora que eu tive, e essa professora, ela era muito mais exigente com os filhos do que com os outros colegas, os outros alunos. Os filhos tinham que dar o exemplo. O que é isso? Dar exemplo para os outros. E na lei do amor, nessa busca, então vou mais ou menos tentar, se eu me embaralhar, perdendo o pensamento, mas eu me lembro de uma poesia, de um verso, que dizia a busca. O ser humano, todos nós seres humanos, estamos em busca de algo, em busca do amor, em busca de Deus, em busca da perfeição. A busca. Sou homem, quisera ser Deus. Tristezas carrego, alegria procuro. Nesse lutar vou vivendo e não sei se ajo certo. Mergulho no infinito do céu e acordo beijando a terra. Pregada estou na raiz dos meus pés. Desprovido de asas verdadeiras, a não ser daquelas que me embalam nos sonhos da aventura e me conduzem a mundos nunca vistos por seres alados. O voo perdido na fresca brisa do pensamento indomável distancia-me das lamúrias cotidianas da vida. Procuro encontrar-me e não me acho. E talvez o problema decorra de ser um animal social e tristemente só, desgarrado da lei maior, o amor. Muito obrigado. Bom dia, amigos. Para ilustrar a lição de hoje, nós temos uma pequenina história acontecida numa cidade bem distante, num bairro bem pobre. Uma senhora lavadeira. A profissão era lavar roupas para as pessoas da parte central da cidade. Vinha empurrando um carrinho. Que tipo de carrinho? Aqueles feitos de caixotes, com duas rodas e com dois varais para serem empurrados. Naquele carrinho, ela levava as trouxas de roupas sujas
para lavar, passar e entregar na semana seguinte aquela roupa cheirosa, aquela roupa limpinha, bem passada. Mas esse trabalho ainda rendia pouco para o sustento dos familiares. Então essa senhora foi fazer uma inscrição numa instituição que distribuía fardos de alimento a cada 15 dias. Assim, ela conseguia manter a família com a lavagem de roupa e mais esse pouco que a instituição distribuía, não só a ela, como a uma coletividade de um bairro bem pobre, afastado da cidade. Acontece que essa senhora tinha ao lado uma vizinha que também dependia de muitos recursos extras para poder sobreviver. Não só também lavava roupa, mas como também com enxada, capinava quintais. Era uma vida de sacrifício. Então essa senhora primeira a que nos referimos, quando recebia o seu farnel, tinha o cuidado de distribuir um pouco daquilo que recebeu da instituição de caridade para essa vizinha que tinha mais filhos que ela, que tinha muito mais sacrifício, que era viúva. Então, essa senhora percebeu a necessidade que a vizinha trazia em si, no seu lar. Ao invés dela ficar com o fardo, com o sacolão, digamos assim, que recebia, ela sentia a necessidade de distribuir com a vizinha que não teve, que não logrou êxito em se inscrever na instituição, porque já havia um número certo, X, de beneficiados, não cabia entrar mais alguém nessa roda de beneficiados. Então, a senhora lavadeira levava o seu farnel e distribuía um pouco do que trazia para a vizinha que tinha mais necessidades ainda do que ela. A religião dessa senhora não se sabe. Cor política não se conhece. Recursos amoedados sabia-se que não tinha. A sua condição era de penúria, era de roupinha simples, que as patroas da cidade lhe davam quando lhe sobravam algumas roupas já inservíveis, que ela reformava, vestia os filhos, se vestia também. E, acima de tudo, tinha o sentido da caridade, do amor ao próximo, ao verificar que ao lado dela outras pessoas, outras famílias tinham mais necessidade de ajuda, de auxílio. Então, vinha ela dividindo o que recebia. O pouco que tinha, ainda recebia para quem tinha também muito pouco ou nada tinha. Um gesto prático, um gesto de caridade, um gesto de amor ao próximo, sem saber de que religião era, se é que tinha religião. Não se sabe se fazia oração ou se não fazia oração, se agradecia a Deus ou não pelo dia a dia que passava. Nada disso se sabia dessa senhora, apenas que ela tinha caridade em seu coração, que ela tinha amor pelo próximo, que ela se sentia feliz em seu lar, sabendo que um pouco do que lhe era quase às vezes que insuficiente, ainda podia ser distribuído com quem tinha menos que ela. Um verdadeiro gesto de amor, de caridade. Certamente a fé não faltava nesse coração. Dissemos que não sabíamos da religião. Não importa, talvez nem sigla religiosa ela adotasse, mas ela, por certo, acreditava no Deus Pai Todo-Poderoso, que dava a ela o sustento a si e aos filhos, e que ainda dava condição de ela poder ser útil
e ajudar a vizinha com menos haveres do que ela. Verdadeira lição de caridade, verdadeira lição de amor ao próximo. É esta pequena história que ilustra o nosso comentário a respeito do título da lição de hoje, Fé e Caridade. Certamente é o que não faltava nessa senhora trabalhadora, ignorada, ignota no mundo. O nome dela não importa. Importa que uma filha de Deus que estava cumprindo o seu mandato na terra de amor, de caridade, de amor ao próximo. Obrigada. Bom dia. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a fé e a caridade. O nosso encontro de hoje começou com uma notícia do Carlos falando que em janeiro teremos aqui a presença da irmã Aila, falando de Paulo de Tarso. E o trabalho que vem sendo feito de união entre as religiões, que é um trabalho da espiritualidade que gradativamente vai se materializando na transformação que a Terra vem passando. Da gente se empenhar não para defender uma religião, mas para defender os princípios de Jesus. E o ano de 2013 está chegando ao seu final, estamos já no mês de dezembro, que é o mês do Natal. É o mês em que existe uma vibração diferenciada que nos impulsiona a pensar no outro e buscar alguma forma de presentear, de levar alegria para uma criança, para uma pessoa querida, para alguém necessitado que não tem acesso a um recurso que possa adquirir um bem material. E a lição de hoje vem falar da fé e da caridade. Então Jesus, quando veio à Terra, ele veio trazer a lei do amor. Ele veio semear o amor. Ele veio escrever nos nossos corações esses ensinamentos. Todos nós temos essas lições dentro de nós. Em alguns momentos elas afloram com mais força. Em outros ela fica ali meio que adormecida, quando o egoísmo fala mais alto dentro de nós. E nessa lição, esse irmão que assina como espírito protetor, ele vem dizer que a caridade é impossível sem a fé, na forma de ver dele. E aí ele diz assim: podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião, mesmo nas pessoas que não acreditam em Deus. Elas fazem caridade, elas ajudam, elas têm impulsos generosos também. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la. Essa caridade comprometida, determinada, que a gente esquece de si para servir, é a fé que impulsiona. Que fé é essa? É o entendimento da vida eterna. É esse entendimento que muitas vezes nós achamos que já temos. A gente entende pelo que lê, pelas mensagens que recebemos na literatura espírita, que a vida continua, a vida é eterna. Somos espíritos eternos, nós estamos aqui de passagem. Em algum momento vamos retornar ao plano espiritual. E o que nós vamos levar? Aquilo que aqui fizemos, como foi dito na prece inicial. O que adquirimos em conhecimento,
e o que conquistamos em atitudes, no bem ou no mal. É um patrimônio nosso e nós vamos levar. Com esse entendimento, considerando que somos todos pessoas de bem, nós vamos tentar fazer o melhor, tentar fazer sempre algo de bom para acrescentar valor ao nosso espírito, para que a gente volte ao plano espiritual melhor do que quando chegamos aqui. Então não há senão a fé para inspirá-la, a caridade, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. E aí a gente lembra de Paulo de Tarso, que não foi abandonado por Jesus, apesar de perseguir os cristãos por desconhecimento. Quando Jesus chega até ele e fala: Saulo, por que me persegues? Caiu a ficha, bastou isso. E ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali tornou-se o grande divulgador da doutrina de Jesus, deixando esse exemplo marcante para todos nós, divulgando os ensinamentos de Jesus, apesar das perseguições, das agressões, das prisões. Quando as pessoas achavam que ele estava aniquilado, falou: bom, agora ele não vai mais. Ele levantava, ia para o próximo local e lá continuava o seu trabalho de divulgação. Como ele mesmo dizia, pernas, eu não estou lembrando direito, pernas moles, joelhos desconjuntados, mas caminhemos com Jesus, com determinação, com abnegação, com coragem, a ponto de dizer: não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, e seguir adiante. O Dr. Haroldo Dutra Dias, numa das mensagens dele, fala assim: eu vou acabar aqui a minha palestra, vou para o hotel, vou descansar, amanhã eu vou viajar. E Paulo de Tarso, que às vezes acabava a palestra, tinha que sair correndo, porque o povo vinha em cima dele com pedra, as autoridades vinham buscar para prender. E aqui na lição fala isso, que antigamente existiam os holocaustos de Marte, o sacrifício, os cristãos iam para as prisões, iam ser martirizados nos circos, né? E hoje a gente não precisa mais passar por essas experiências. Hoje a nossa luta é íntima, é vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que fala alto ainda em nós. Quando a Jônia falou do gráfico ali, quem é engenheiro gosta de gráfico, né? Gosta de uma tabela. Então a gente vive altos e baixos. Às vezes tem um impulso que chega lá perto de Jesus e faz uma bela de uma caridade. Tem horas que a gente vai lá embaixo no nosso egoísmo e dá uma demonstração contrária à da caridade. E a gente vai nessa oscilação tendendo a um ponto de equilíbrio. Em algum momento nós vamos chegar nesse ponto de equilíbrio. Então quando a gente fala de Paulo de Tarso, antes ele estava ali defendendo aquilo que ele acreditava, e dentro do que ele acreditava ele perseguia os cristãos. Quando ele percebeu que não era bem assim, ele mudou completamente e se entregou de corpo e alma para fazer. E a partir de Jesus, dos apóstolos, vieram os discípulos, e aí veio Dr. Bezerra, Dr. Eurípides, Chico Xavier, como já foi citado aqui, que deixaram exemplos para nós de abnegação, de dedicação, de serviço ao próximo.
E a gente tem assim, várias informações que estão registradas nos livros sobre a passagem do Dr. Bezerra, que foi também um grande exemplo de abnegação, que doava o que tinha, se sensibilizava fácil quando a pessoa estava necessitada. Num dia, quando ele não tinha nada para dar e a pessoa aflita ali, ele falou: ô meu irmão, você acredita em Nossa Senhora? E a pessoa falou que acreditava. Ele estava desempregado, doente, estava com febre naquele momento, e a família em casa com febre e com fome, não tinha o que comer. E o Dr. Bezerra não tinha nada para doar. Aí ele falou: eu vou te dar um abraço em nome de Nossa Senhora. E deu aquele abraço e sustentou ele nos braços ali por alguns momentos, orando para Nossa Senhora. E falou: a hora que você chegar na sua casa, você põe uma vasilha com água, dá um abraço em cada um dos seus familiares, faz uma oração a Nossa Senhora e depois vocês tomem a água. E aí despediu e foi embora. E foi embora amargurado. Ele falou: mas eu tinha que ter feito mais. Como? Eu não tinha nada para dar para aquela pessoa. Passou uma semana, e isso foi na porta da Federação Espírita Brasileira. Passou uma semana, quando ele está saindo, ele vê de novo o mesmo homem lá. E aí ele vai e se dirige a ele, e ele fala: hoje eu vim aqui para agradecer. O senhor sabe que eu fiz tudo como o senhor falou. E quando nós tomamos aquela água, saciou a nossa fome, passou a febre dos meus filhos. No outro dia, apareceu uma oportunidade de emprego para mim. E hoje eu estou empregado, minha família está bem, e eu vim aqui agradecer ao Senhor. Então, uma demonstração de fé. Dr. Bezerra não tinha nada material, mas conseguiu irradiar aquela fé em Nossa Senhora para aquela pessoa, e pela fé dele ele também levou adiante e conseguiu resolver a situação dele. E a lição fala fé e caridade, que a caridade sem a fé não se sustenta. Essa fé, esse entendimento que nós não estamos sós. Nós estamos sempre sintonizados, amparados pelos espíritos protetores, pelo anjo de guarda, pelos entes queridos que já estão no plano espiritual. E em a gente crendo nisso, entendendo isso, nós vamos cada vez mais esquecer de nós para servir em nome de Jesus. Essa é a nossa trajetória. E dentro da doutrina espírita tem uma máxima que se tornou como um lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. Porque quando a gente está fazendo a caridade, a gente esquece de nós. A gente está pensando no próximo, está servindo o próximo, está amando o próximo, está deixando o egoísmo de lado, está deixando a vaidade de lado e seguindo os exemplos de Jesus. Jesus veio demonstrar o amor e deixou isso registrado. Ele não escreveu nada em livros, ele escreveu nos nossos corações. Isso está registrado e ninguém contesta essa mensagem de amor que ele passou para nós. O Chico Xavier, que também deixou inúmeros exemplos de simplicidade, de desapego, de sensibilização pelo próximo. Numa passagem dele, ele fala mais ou menos assim, se fugir um pouco, vocês me perdoem, que a obra mediúnica alimenta a alma, mas a roupa costurada com amor alimenta a esperança daquele que está prestes a sucumbir. E ele fala também que um pão, quando dado com amor a uma pessoa faminta, às vezes vale mais do que 1000 palavras transmitidas a uma pessoa que está de barriga cheia. É mais ou menos isso, né?
mostrando a caridade material e a caridade moral, que tem uma mensagem no Evangelho de Irmã Rosália que também fala isso, que a gente pode ajudar moralmente, mas que a gente não pode esquecer de ajudar materialmente. E Jesus deixou isso marcado para nós. Quando deste de comer a quem tinha fome, quando deste de beber aquele que tinha sede, quando vestiste aquele que estava nu, quando deste um medicamento àquele que estava doente, quando visitaste aquele que estava na prisão, foi a mim que fizeste. É simples, não tem grandes coisas a serem feitas. É a gente se sensibilizar para isso. E essa fé que a doutrina nos proporciona, nos impulsiona a fazer isso constantemente. E não sim nos impulsos. Voltando ao gráfico lá. Às vezes a gente tem um impulso, depois para, depois tem outro impulso. Esses impulsos sempre acontecem no Natal, em algumas outras datas marcantes. Que a gente consiga tornar isso mais constante na nossa vida. E aí Emmanuel também traz uma mensagem marcante quando ele fala que a doutrina espírita espera de nós uma espécie permanente de caridade. Uma espécie permanente de caridade. A sua própria divulgação. Pelo exemplo, pela ação, pela atitude, pelas palavras. Então a doutrina espírita espera de nós uma espécie permanente de caridade, a sua própria divulgação, pelo exemplo, pela ação, pela atitude, pelas palavras. Quantas vezes nós já nos deparamos com pessoas que chegam assim e falam: você é espírita, né? Então, é sinal que a gente está conseguindo divulgar a doutrina pelas ações. E às vezes a gente chega para uma determinada pessoa e fala: você é espírita, né? Fala: não, eu sou católico, eu sou evangélico. Porque é um comportamento cristão, não é um comportamento de determinada religião. Então, quando o Carlos anunciou aqui, eu não gravei o nome do pastor, né? A irmã Aila, o Haroldo, que estão se reunindo, estão divulgando, unindo o entendimento. Todas as religiões levam a Deus, todas as religiões cristãs seguem os ensinamentos de Jesus e são pautadas na caridade, no amor ao próximo. Jesus veio, curou várias pessoas, mas sempre dava uma mensagem, fazia a caridade moral. Dava um estímulo de fé, de esperança, de coragem, para as pessoas continuarem. Ele falou: aquele que quiser chegar ao Pai, pegue a sua cruz e siga-me. A fé nos dá força para pegar a nossa cruz e seguir. E aí a gente lembra de Joana de Cusa, que estava ali na fogueira, estava ali prestes a ser queimada, e o filho do lado. E o filho falava: mamãe, abjura Jesus, senão eles vão queimar a gente vivo. E ela falava: ô meu filho, tenha paciência, daqui a pouquinho nós vamos estar com Jesus. E tacaram fogo. Existem vários mártires na história do cristianismo que se sacrificaram para deixar o exemplo para nós. Jesus foi martirizado para deixar o exemplo. E em momento algum amaldiçoou ninguém. Ele ainda disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que estão fazendo. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a caridade, sobre uma definição da caridade, eles falam assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Um resumo da definição da caridade.
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que Deus nos abençoe, que nós abramos nossos corações, consigamos ler as lições de Jesus que estão escritas lá e sirvamos, como Emmanuel nos orientou, a doutrina espírita, pela sua divulgação através do amor, através da caridade, através do bom exemplo, das boas atitudes, das boas palavras. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Nós estamos próximo do encerramento do nosso encontro. Vamos ter agora o sorteio da lição para a próxima semana. Mas gostaríamos também de lembrar a todos quantas gerações já passou até que na nossa própria contemporaneidade que vem fazendo e realizando algo que nos beneficia a todo instante. O que é que nós estamos desfrutando atualmente no conforto material e no conforto do aprendizado espiritual? É algo impossível de mensurar. Nesse contexto, nós vamos observar que nós recebemos permanentemente enormes benefícios. E se estamos recebendo enormes benefícios, se formos ver essa curva, como a Jônia falou, ou entrarmos também na questão do percentual de recebimento e doação, nós vamos chegar à conclusão que talvez não consigamos repassar das benesses que estamos recebendo permanentemente nem 5% do que recebemos. Então, o que é que nos compete? Reclamar quando fazemos 0,5%? Exigir dos outros quando fazemos 1%? Querer que os outros nos atendam às nossas necessidades quando somos sobejamente recebedores de abundantes benefícios? Acreditamos que é hora, como já foi dito, de rompermos aquela barreira do egoísmo que trazemos dentro de nós, em querermos mais para nós, em querermos que a vida sorria o tempo todo para nós, mas nós nos negamos permanentemente, eu não diria, mas em diversas oportunidades, de sermos os facilitadores da vida, de auxiliar alguém para um sorriso, ainda que seja uma piada de salão, de facilitarmos o entendimento, de cedermos um pouquinho mais, de compreendermos um pouquinho mais, de tolerarmos um pouquinho mais. Só a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos mostra com muita propriedade, com muita coerência, o caminho da fé raciocinada. E se nós temos a possibilidade da fé que não é cega, que portanto é raciocinada, verifiquemos o quanto já somos detentores de talentos, uma quantidade inimaginável. Não são 4, 5 talentos. Anotemos hoje à noite os talentos que nos têm sido permitidos nesta existência. E vamos verificar de que forma nós estamos colocando esses talentos em movimentos, ou se ainda estão um pouco, alguns deles estão guardados, que a gente movimente. E isso não equivale, de repente, querermos a toque de caixa conquistar o céu, porque no céu nós todos já estamos, porque todo dia é Natal, a cada amanhecer. Vocês imaginaram que beleza nós tivemos esses dias?
de experimentar uma temperatura elevada. Quantos gostariam de ter a temperatura elevada? Pergunta para os ingleses. Vai lá na Inglaterra, a temperatura elevada, vão dizer: meu Deus, vocês são beneficiários da energia, do sol, da chuva que tivemos. Valorizemos os talentos, mas não apenas valorizemos, tenhamos fé para colocar em movimento essa energia. Energia estagnada não é bom. Vamos ao sorteio. Você mesmo. Outra vez a piedade. Diz a Jônia aqui, outra vez, a piedade. Será que nós precisamos de piedade? E olha só, capítulo 13, novamente. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Novamente, o capítulo 13. O convite é o quê? A caridade. É a tônica, é a caridade. E o item então será do capítulo 13, o item 17, a piedade. Para a próxima semana. Vamos então à prece de encerramento e agradecimento. Senhor Jesus, é com muita alegria que queremos agradecer por esta reunião, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por nos orientar e por permitir, Senhor, que a cada dia tenhamos novas oportunidades, novas escolhas, novos caminhos, Senhor, que podem nos transformar em pessoas melhores. Obrigada, Jesus, pelas lições, pelas palavras, pela poesia. Obrigado, Jesus, por nos inspirar em todos os momentos, para que possamos entender o outro, para que possamos, Senhor, esquecer um pouco de nós, para sermos um pouco do outro e entendermos, Senhor, as suas necessidades. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por permitir, Pai, que a nossa coragem nunca se perca. Dá-nos, Senhor, a esperança necessário para prosseguirmos. Ilumina o nosso caminho e nos faça, Senhor, melhores amanhã do que fomos hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que assim seja.